entrar na palavra, abra aí as Bíblias de vocês em 1 de Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus. Aqueles que tomaram água, sente em nome de Jesus. Abra aí suas Bíblias. 1 de Coríntios, capítulo 12. Quem já encontrou? Deixa eu ler aqui 2 ou 3 versículos e permaneça suas Bíblias abertas em nome de Jesus. 1 de Coríntios capítulo 12, versículo 29 diz assim: porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Tem todos os dons de curar? Fala todas diversas línguas? Interpretam todos? Amém? Irmãos, eu lendo esta palavra no dia de hoje, falei: Jesus, o que é que eu vou pregar? O que é que eu vou falar para a tua igreja? Jesus me deu uma mensagem. O título é União, Jesus, o nosso exemplo. União, Jesus, o nosso exemplo. Irmãos, nós lemos aqui alguns versículos. Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, ele relatando que nem todos, fazendo pergunta: todos são apóstolos? Todos são profetas? Doutores? Todos operam milagres? E por que Paulo, ele faz essas perguntas para essa igreja? Igreja de Coríntios, para quem não sabe, mesmo uma igreja com todos os dons espirituais, mas foi uma igreja que passava por vários momentos, e nesse período estava passando um momento difícil. Esta igreja difícil ao ponto de alguém querer ser melhor do que o outro. Você vai encontrar em Coríntios 3, se eu não estiver enganado, uns dizendo que era de Paulo, outros dizendo que era de Apolo, outros dizendo que era de Cristo. Grupinhos, turminhas dentro dessa igreja. E Paulo, depois que ele fala aqueles versículos da Santa Ceia, que está no Coríntios 11, ele relata este assunto, a importância do corpo de Cristo, a unidade dos membros do corpo. Versículo 12, 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. O 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muito. E se o pé disser, porque
não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Fez uma pergunta. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo fosse corpo, se todo o corpo fosse olho, me perdoe, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um dele como quis. E se todo fosse um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidando uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Olha onde Paulo chega. Ele dá um exemplo que a igreja de Cristo, se comparada a um corpo humano, assim como um corpo de um homem e de uma mulher, tem muitos membros, mas é somente um corpo. Assim é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, por mais que esteja no mundo afora, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos apenas um membro do corpo de Cristo. E Paulo começa exortando a igreja, dizendo: o pé não pode dizer que não precisa da mão, e nem a mão não pode dizer que não precisa do pé. Ele começa a falar que os membros mais fracos do corpo é o que precisa mais. Se você pode dar um exemplo, no nosso corpo, se você olhar, tem vários membros: 2 braços, 2 pernas, 2 pés, 2 olhos. Mas aquele membro em nós que é mais fraco ou mais frágil, nós cuidamos mais. Você não liga muito se bater sua mão em algum lugar, mas quando se trata do seu olho, e ele é um membro pequeno, você tem mais cuidado com ele. Assim era Paulo escrevendo, dizendo que havia essa necessidade do cuidado de um para com o outro. Assim como nós cuidamos do nosso corpo, protegendo o nosso corpo, lavando o nosso corpo, cuidando do nosso corpo, assim também devemos cuidar um dos outros. Ele fala no versículo que vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ninguém é cabeça, nós somos os membros. E por mais que o membro seja fraco, não podemos descartar. E por mais que o membro esteja doente, não podemos eliminar ele do corpo, porque ele faz parte do corpo de Cristo. Nós lemos aqui Paulo falando: se um corpo ou se um membro padece, todo vai padecer junto.
membro está alegre, todo o corpo vai se alegrar. Um exemplo: se você vai daqui para a rua, e se por acaso você bate o seu dedo ou o seu pé em uma pedra, você machucou o seu pé. Qual é a sua atitude como um corpo, como um ser humano? Simples: junta todo o resto dos membros e cuida daquele pé que bateu na pedra. Se o pé não consegue mais pisar no chão, o outro pé faz o trabalho de ir pulando até um lugar para você sentar. E quando você senta, a sua mão, todo o resto do seu corpo, tem um cuidado tremendo com ele. Joga uma água, limpa, lava, leva no hospital, cuidando daquele membro que foi ferido. Não pode ser diferente o cuidado com a igreja de um para com os outros. Era isso que Paulo estava falando. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Ele mesmo deu quem? Jesus. Ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Versículo depois ele fala: querendo aperfeiçoar o corpo de Cristo. Deus levanta obreiro, Deus levanta pastores para unir o povo. Mas não é porque nós somos pastores, nós podemos eliminar uma ovelhinha, por exemplo, e a ovelhinha não pode eliminar o pastor. Lembrando que nós lemos aqui que todos foram batizados em um só Espírito. Por isso que a igreja de Cristo é somente um corpo. Por isso que Jesus vai vir buscar a sua igreja, não é igrejas. A Bíblia chama a igreja de noiva. É só um corpo, porque há só um Espírito Santo de Deus, que através deste Espírito Santo de Deus une todos os cristãos do mundo todo, fazendo assim um corpo, e a cabeça é Cristo. E Paulo exorta esta igreja, porque estava passando por esse momento difícil. Irmãos, isso desde o princípio já estava acontecendo, essa luta. Jesus, aqui na terra, a Bíblia conta em Lucas 22, versículo 24, capítulo 22, e o versículo 24, que houve contendas entre os seus discípulos. Houve contenda entre os seus discípulos. Olha a contenda que eles estavam arrumando, porque alguém queria ser o maior. Se alguém quer ser maior, quer desprezar o menor. Jesus olha para ele dizendo que o povo do mundo, os reis dos gentios, aqueles que têm autoridade, são chamados de benfeitores, são elogiados, são colocados em lugar de destaques. Isso o povo lá fora. Mas Jesus fala assim: mas entre vós não sereis assim. Jesus olha para os seus discípulos 12 e fala assim: no mundo é desse jeito, mas no meio de vocês não pode ser assim. Antes, o maior é o menor, e aquele que governa vai ter que servir. Essa é a ordenança de Jesus. Com Jesus funciona desse jeito. O grande
grande é o pequeno. Aquele que quer ser maior tem que servir mais. Jesus deu esse grande exemplo. A Bíblia nos conta em Filipenses capítulo 2, versículo 5: de sorte que há em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A Bíblia fala que ele tomou a forma de servo, semelhante ao homem, e foi à morte, até uma morte de cruz. E Jesus, para quem não sabe, ele é Deus. Jesus, ele é o maior, mas Jesus foi o menor enquanto ele estava aqui na terra. Porque aquele que quer ser grande tem que ser pequeno. Infelizmente o povo de Deus hoje está invertendo. Muitos estão querendo subir de posição porque querem mandar, querem ser servidos, e com Jesus não funciona desse jeito. Jesus serviu até a morte. Mas depois a Bíblia fala que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A recompensa veio, mas depois que ele foi pequeno, depois que ele se humilhou no extremo. União. Jesus, o nosso exemplo. O maior é o menor. Aquele que quer governar tem que servir. A Bíblia nos conta uma história muito linda. João capítulo 13. Não vamos lá não, para a gente ganhar tempo. Depois da última ceia, Jesus, depois do banquete, depois de cear, ele pega uma bacia com água, pega uma toalha. Se ele falou para o discípulo que o maior tem que ser o menor, ele tinha que provar isso. Chama os discípulos, os 12 discípulos, e ele começa a fazer algo tremendo, coisa que ninguém fez. André, começa a lavar os pés de André. Tiago, começa a lavar os pés de Tiago e enxugar. João, começa a lavar os pés de João e enxugar. Tomé, começa a lavar os pés e enxugar. Pedro fala assim: o Senhor não lava. E Jesus falou assim: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo no céu. Aí Pedro falou assim: então lava a cabeça e as mãos também. Ou seja, me lava tudo. E Jesus começa a lavar os pés. Meu irmão, você imagina os pés daquele discípulo que não andava de carro, não andava de cavalo, só andava de pé. Quando Jesus termina de lavar os pés do discípulo, Jesus, antes ele fala assim: o que eu estou fazendo agora vocês não vão entender, mas depois vocês vão entender. O que eu estou fazendo vocês não vão entender, mas depois eu vou explicar para vocês. Quando ele termina, ele olha para o discípulo e fala assim: vocês estão me chamando de mestre e senhor, e eu sou o Senhor e mestre, e vos dei o exemplo. Jesus estava falando: assim como eu lavei os pés do discípulo, vocês deveis lavar os pés um dos outros. Para um bom entendedor, vocês não são melhor do que eu. Eu sou Deus, desci do céu, vou morrer por vocês. E um exemplo que eu dei foi lavar os pés de vocês. Então você não pode questionar em lavar o pé do outro. Ninguém tem o direito de chegar perto de Jesus: eu fiz isso, Jesus também eu fiz. Ninguém pode chegar diante de Jesus: eu estou jejuando, também jejuei. Jesus, ele nos deu exemplo em tudo. Acha aí João capítulo 13.
João capítulo 13, depois que Jesus fez este ato de lavar os pés do discípulo, ele fala aqui no versículo 17, 13, 17, ele diz: se sabei estas coisas, bem-aventurados sois se as fizeste. Se vocês entenderam o que eu fiz, se vocês fizerem o mesmo, vocês vão ser bem-aventurados. Versículo 34. Depois que ele faz tudo isso, olha o que ele fala: um novo mandamento eu vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Lembrando que a palavra de Deus nos mostra que nós vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. Não é porque nós falamos mais bonito que o outro, não é porque você tem dom mais do que o outro, não é porque você roda, pula, fala em línguas mais do que... Não! Você vai conhecido como discípulo de Jesus se vos amardes uns aos outros. Esse é o novo mandamento que Jesus nos deu, que nós viemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Olha o exemplo que Ele deu. Primeiro Ele nos amou. A Bíblia fala que nós amamos a Deus porque primeiro Ele amou a gente. Certa vez os fariseus chegaram perto de Jesus dizendo como é que ele iria para o céu, o que ele faria para entrar no céu. Jesus olha para ele assim: o que é que vocês estão lendo na lei e nos profetas? O que é que vocês entendem que vocês estão lendo, o que está escrito na palavra? E eles começam a dizer para Jesus: Jesus, o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante a este: amar o próximo como a ti mesmo. Jesus fala assim: fazer isso vocês vão viver. E eles querendo se justificar, olhou para Jesus: Jesus, quem é o meu próximo? Olha que pergunta que eles fizeram para Jesus. Próximo, está perto de mim? Quem está bem do meu lado? Quem é o meu próximo? Jesus conta uma parábola que todos vocês conhecem, a parábola do bom samaritano. Certa vez descia um homem de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele foi roubado, vamos se colocar assim. Vieram algumas pessoas e deram neste homem, bateram nele, ele ficou como morto, e os salteadores foram embora. Jesus fala na parábola dizendo que vinha também descendo um sacerdote. Se vinha de Jerusalém, de repente ele estava vindo do templo, não sei. Mas olhou para aquele homem machucado, passou de lado e foi embora. Em seguida passa um levita e olha para aquele homem machucado: não conheço, não sei quem é, não é da minha família, não é irmão meu. E foi embora também, e o homem ficou deitado, doente. Aí Jesus dá um personagem chamado samaritano, porque o samaritano não se dava com o judeu, mas fez uma obra melhor do que a obra do judeu. A Bíblia fala que aquele samaritano olhou aquele homem, primeiro ele presta socorro àquele homem, coloca ele no colo, coloca o azeite, o vinho nas suas feridas, cuida dele. Depois pega aquele homem no braço, monta no seu cavalo e vai à cidade. Interessante
interessante essa história, só está em Lucas capítulo, se eu não estiver enganado, é 10. Nos outros evangelhos não tem essa parábola. Ele coloca aquele homem num braço, coloca no cavalo e vai até a cidade. Quando chega na cidade, ele encontra um lugar, uma espécie de um hospital para nós hoje. Ele pega aquele cidadão machucado, chega perto daquele homem e fala assim, ó, cuide dele. Deixou ali algum dinheiro, cuide dele bem direitinho, que quando eu voltar, eu vou pagar tudo que você gastou por ele. E Jesus olha para os fariseus dizendo, quem foi o próximo daquele homem que estava caído no chão? E eles, não são nada bobo, disse, o que usou de bondade, o que cuidou dele, o samaritano. Pronto. Tá aí a ficha, tá aí a resposta para vocês. Cuide. Independente de que seja, irmão, essa parábola, ela se referindo para o reino do céu. Esse bom samaritano é Jesus. Ele viu a mim e a você. Todos passavam do nosso lado, ninguém dava nada. Todos passavam pela gente, ninguém ajudava. Desprezavam, muitos daqui eram desprezados. Jesus veio e colocou no colo, sarou as suas feridas e te deu vida. Quem está entendendo? Jesus, Ele é o nosso exemplo. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, versículo 14. Paulo, tudo aquilo que Jesus tinha feito, ou tinha falado, ele resume em uma só palavra, dizendo, toda a lei se resume nesta palavra, amar o teu próximo como a ti mesmo. Aquele que ama o próximo, ele obedece toda a lei. Olha a ousadia de Paulo, irmão. Eu costumo dizer que não há comunhão com Deus se você não tiver comunhão com o irmão. A Bíblia fala em 1 de João capítulo 4, versículo 20, aquele que diz que ama a Deus e aborrece o irmão, ele é mentiroso. Porque como pode amar a Deus a quem não viu e não consegue amar o irmão a quem não viu? É a palavra de Deus. Muitos estão buscando muitas coisas da parte do Senhor, e nós temos que buscar a cada dia o amor, para que nós venhamos amar uns aos outros. Nesta área, todos nós temos que melhorar. Por isso que Paulo em Coríntios capítulo 12, quando ele termina de falar aquilo que nós lemos no princípio, ele fala no versículo, acho que é o 31, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Que caminho excelente era esse? Isaías fala do amor, que o capítulo 13, ele fala somente do amor. Quem está entendendo? Jesus, Ele nos amou. Em toda a área da nossa vida, Ele nos deu o exemplo. Pastor, mas como é que eu posso amar o meu irmão? Ele tem defeito. Jesus nos amou, cheio de defeito também. Mas Ele é falho, nós também somos. Por mais que o membro seja fraco, você não pode eliminar ele. Quem está entendendo? Esta é a grande realidade. Quantas pessoas desprezam um, desprezam o outro. Tem irmão que chega até a dizer que eu não suporto fulano, irmão. A Bíblia fala em 1 de João, marquei aqui, capítulo 2,
versículo 9: aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora ele está em treva. Depois pode ir lá, 1 de João 2, versículo 9, a epístola. E aquele que está em treva, ele não sabe para onde está indo. Nos resta pouco tempo até a volta de Jesus. Muitas pessoas estão falando: Jesus está voltando, Jesus está voltando, e eu creio nisso. Por isso que nós temos que procurar melhorar cada dia nesta área. Porque não vai para o céu quem fala bonito, não vai para o céu quem se veste bonito, vai para o céu quem ama o seu próximo, quem ama o seu irmão. Se vocês saberem essas coisas, já que vocês entenderam essas coisas, se vocês fizerem, vocês vão ser bem-aventurados. Quem está entendendo? Para me encerrar, 1 de João capítulo 3, epístola de João. Quem está entendendo alguma coisa? Aleluia. 1 de João capítulo 3, versículo 14 diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece ao seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Que palavra dura. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amemos o irmão. Aquele que não ama permanece na morte. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha nos conceder a cada dia esta graça. Que o Espírito Santo de Deus venha nos encher de amor. Tem um versículo também em 1 de João, ele fala que aquele que ama o seu irmão tem que dar a vida por ele. Pastor, mas ninguém fez isso. Jesus deu o exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Ele deu a vida por nós, pecadores. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou antes da fundação do mundo. A Bíblia fala em João, o Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo, as pessoas deste mundo, estava se referindo às pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não emprestou, Ele não vendeu, Ele deu o seu Filho unigênito para todo nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Que nós viemos refletir, nós viemos sair daqui com esta palavra, meditando. Eu preciso melhorar na prática do amor. Às vezes nós queremos aprender um monte de coisa e esquecemos das mínimas coisas. Glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus.